Bom dia, são 8 horas e 14 minutos, quinta-feira, 23 de maio. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O governo anuncia corte de 28 bilhões de reais nas despesas do orçamento. O executivo apresenta a proposta de regulamentação dos direitos de empregados domésticos. Comissão de Ciência e Tecnologia faz segunda audiência sobre novo marco regulatório para as terras raras, minerais estratégicos para o país. Medida provisória que cria fundo de compensação do ICMS para estados deve perder validade. E Senado promove novas medidas de economia para a casa. O governo divulgou ontem a programação orçamentária deste ano e anunciou um corte de 28 bilhões de reais nas despesas do orçamento aprovadas pelo Congresso Nacional. Esse foi o menor contingenciamento do governo Dilma. Em 2011, o corte foi de 55 bilhões de reais e ano passado foram cortados 50 bilhões previstos no orçamento. Durante o anúncio, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, deixaram claro que os cortes não atingem o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, o Programa Minha Casa Minha Vida, o Brasil Sem Miséria, as áreas da saúde, educação, ciência e tecnologia e os investimentos para a Copa e as Olimpíadas. Os maiores cortes foram o do Ministério das Cidades, que sofreu um bloqueio de 5 bilhões de reais, e o da Defesa, com mais de 3 bilhões. O objetivo deste orçamento de 2013 é viabilizar as prioridades de governo. É fundamental a redução de custos que está ocorrendo, se dá fundamentalmente pela redução dos custos financeiros, dos custos tributários, energia e infraestrutura. As emendas parlamentares previstas no orçamento de 2013 também foram contingenciadas. Segundo o Ministério do Planejamento, 15,6 bilhões em emendas individuais e coletivas foram bloqueadas. Foram mantidas apenas 7,1 bilhões em emendas aprovadas pelo Congresso, de um total de 22,7 bilhões. Tem vários ministérios que não foram contingenciados e são ministérios em que tradicionalmente o percentual de emendas é alto. Então isso já diz por si que não há um contingenciamento total de emendas. O centro da meta que eu estava definindo, que eu estava prevendo, seria 30 bilhões. Se o governo fizer 25, 28, está dentro do que é previsto e do que é razoável. Porque todo ano o governo tem que contingenciar, porque tem que fazer um superávit primário alto, e, portanto, esse contingenciamento ele é necessário para ir dosando o gasto. Isso não é corte. É natural que o Executivo faça remanejamento. Acho que o Congresso também pode discutir essa coisa do orçamento impositivo, mas antes é preciso que o orçamento impositivo seja consequência de um esforço de planejamento, como eu disse. O senador Romero Jucá apresentou a proposta de regulamentação dos direitos dos empregados domésticos. Ele prevê aumento da alíquota do FGTS, mas reduz a contribuição previdenciária dos patrões. A proposta cria o Superdoméstico, uma guia única de recolhimento dos impostos e encargos trabalhistas, e determina novas regras de contribuição. A diferença entre demissão com e sem justa causa é extinta. A multa em caso de demissão continua a ser paga, mas de forma diferente. O empregador passa a recolher 3% a mais de FGTS todo mês, que formará uma poupança para quando o empregado for demitido. Na ponta do lápis, o empregador não tem aumento de despesa. Esta nova alíquota é compensada pela redução da contribuição do INSS, de 12% para 8%. O trabalhador terá o valor da multa de 40% pago, mas não haverá essa discussão se houve ou não demissão por justa causa. Portanto, todos terão direito e esse valor não será pago também de uma vez só pelo empregador, gerando uma despesa que muitas vezes não seria suportada pela família. O projeto também facilita a regularização dos empregados pelos patrões que estão em dívida com os encargos trabalhistas. O parcelamento da dívida pode ser feito em até 10 anos, com uma parcela mínima de R$ 100. Multas e encargos legais não serão cobrados e os juros terão redução de 40%. Nós vamos estar formalizando mais de 4 milhões de trabalhadores domésticos que não pagam nada, empregadores que não pagam nada e empregados que também não têm FGTS. Então, na verdade, nós vamos estar agregando à Previdência, a formalização de trabalho, uma massa que merece
ter o seu reconhecimento. O senador Epitácio Cafeteira, do PTB do Maranhão, foi internado ontem após sofrer um acidente doméstico quando almoçava em Brasília. Levado às pressas para um hospital da capital, foi transferido em seguida para o Sírio-Libanês, em São Paulo. O hospital ainda não divulgou o boletim sobre o estado de saúde do senador. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A Comissão de Ciência e Tecnologia faz a segunda audiência pública para debater o novo marco regulatório para as terras raras, minerais estratégicos para a fabricação de novas tecnologias. O objetivo é desenvolver uma cadeia produtiva para o setor no país. A audiência pública conjunta das comissões de mudanças climáticas e de meio ambiente para discutir o projeto que trata da redução de gases de efeito estufa em setores-chave do Brasil. Na Comissão de Assuntos Sociais, a audiência pública é para discutir o projeto sobre as garantias e direitos fundamentais ao livre exercício da crença e dos cultos religiosos. A Comissão de Relações Exteriores está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da comissão é o repórter Hermes Coelho. Bom dia, Hermes. Bom dia, André Ricardo. Hoje a Comissão de Relações Exteriores realiza 2 sabatinas com diplomatas indicados pela Presidência da República para cargos de embaixador do Brasil no exterior. Um deles é Eduardo Botelho, indicado para o cargo de embaixador do Brasil na Argélia. O outro é Henrique Sardinha, indicado para o cargo de embaixador do Brasil em Israel. Além disso, a comissão deve receber esta manhã a visita de Roberto Azevedo, diplomata brasileiro que é o primeiro latino-americano eleito para comandar a Organização Mundial do Comércio. André. Obrigado, Hermes. A subcomissão temporária destinada a propor soluções ao financiamento do sistema de saúde no Brasil realiza a audiência pública daqui a pouco às 9 horas. Entre os convidados está o diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar e também o presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar. O governo liberou o Congresso para negociar com os governadores a reforma do ICMS, mas a medida provisória que cria o Fundo de Compensação para os estados deve perder a validade. Faltou quórum e também acordo para votar na comissão mista a medida provisória 599, que compensa as perdas dos estados com a reforma do ICMS. A MP vence no dia 3 de junho. O relator, senador Walter Pinheiro, deu como certa a perda da validade. Todo mundo sabe exatamente os motivos, a medida provisória efetivamente já perdeu a sua validade, até por conta da possibilidade de tramitar. O motivo da falta de acordo é a resolução que altera a cobrança do ICMS entre os estados. Hoje há 2 alíquotas, de 7% e 12%. A proposta inicial da reforma do imposto era unificar em 4%, para tentar acabar com a guerra fiscal. Mas o texto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos fixou 3 alíquotas, de 4%, 7% e 12%. Proposta que desagrada os estados e o governo. O principal interessado em fazer a reforma do ICMS somos nós, que enviamos o projeto. Só que esse projeto ele foi desvirtuado, ele não está da forma como nós tínhamos elaborado a partir de uma discussão ampla com o Senado, com os governadores, e, portanto, ele não reflete mais o equilíbrio que é necessário ter. Não aprovar essa matéria é a sobrevivência dos estados em desenvolvimento. Aí não é nem uma questão partidária, é questão de sobrevivência. Uma questão de poder os estados em desenvolvimento terem a chance de continuar progredindo e crescendo e cada vez mais dando a oportunidade de industrializar e também de empregos diferenciados para a população. O governo também é contra as emendas feitas na Câmara. Há um projeto que renegocia as dívidas dos estados e valida os incentivos fiscais já concedidos. Essa proposta de autoria do Executivo também fazia parte da negociação para a reforma do ICMS. O desacordo entre o governo e o Congresso paralisou a reforma do ICMS, mas os senadores ainda tentam prosseguir. Eles vieram ao Ministério da Fazenda apresentar uma solução: aprovar no plenário a resolução que já passou pela Comissão de Assuntos Econômicos e criar os fundos de compensação dos estados por projeto de lei. Por esse projeto, também seria possível renegociar as dívidas estaduais e validar os incentivos já concedidos. O governo aceitou a proposta
e liberou o parlamento para negociar com os estados. Nos próximos 15 dias, os senadores esperam aprovar a resolução que altera as alíquotas do ICMS no plenário, com alguns ajustes para chegar a um acordo. Eu saio convencido que tem uma chance para salvar essa reforma do ICMS. O que o ministro foi claro foi o seguinte: não quer votar a reforma do ICMS dividindo o Brasil. Agora é hora do parlamento construir consensos. É um projeto fundamental para o país, isso o ministro Guido Mantega reconhece. Agora, ele tem que ser aprovado de tal maneira a não prejudicar os estados e, consequentemente, todo mundo sair convencido que foi o possível e que foi o melhor para o momento que nós estamos vivendo e na construção de um futuro mais simples e um futuro que acabe definitivamente com a guerra fiscal. No plenário ontem, o presidente do Senado anunciou novas medidas de economia definidas pela mesa diretora na reunião. Serão cortadas mais funções no Prodazem, na Secretaria de Comunicação e na Gráfica do Senado. Na Secretaria Especial de Editoração e Publicações, nós passaremos de 29 para 5 as unidades com chefia em 3 turnos. Já na Secretaria de Comunicação, apenas o cargo de diretor permanece de natureza híbrida, ou seja, que pode ser ocupado por servidor de carreira ou de fora do Senado Federal. Os demais ficam restritos à carreira e, portanto, são mais econômicos. Deliberamos também na mesa uma reestruturação do Prodazem, com vistas a permitir um fluxo produtivo de trabalho com uma abordagem mais moderna de tecnologia da informação. Havíamos previsto uma economia de 26 milhões em 2 anos, referentes ao corte de 25% de funções comissionadas, que somam mais de 500 cortes. Com as decisões de hoje, a economia com cortes e racionalização das funções comissionadas será ainda maior. Passa de 26 milhões para 40,6 milhões em 2 anos, no biênio. Um corte extra que puxa a nossa economia de 302 milhões já anunciados para 316 milhões no biênio 2013-2014. Outra decisão da mesa diretora foi a revisão imediata das aposentadorias por invalidez, no total de 104. Todas vão passar por juntas de reavaliação e revisão que podem cancelar os benefícios não justificados. Outra medida será a divulgação imediata do tipo de aposentadoria de todos os servidores no portal da Transparência do Senado Federal. E a comissão diretora determinou ontem o valor que deverá ser pago por quem ocupa apartamentos do Senado. O colegiado ainda definiu mais uma etapa do processo que transfere pessoal e utensílios do extinto Serviço Médico do Senado para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Depois da cessão de profissionais e doação de equipamentos, os senadores da comissão diretora decidiram doar ao governo do Distrito Federal o estoque de medicamentos e materiais de uso hospitalar perecíveis que eram utilizados pelo ambulatório do Serviço Médico do Senado. O trabalho da saúde do Senado, ajustando e reforçando o trabalho do SUS. Sem dúvida nenhuma, o caminho é o que está sendo trilhado. É o da modernidade, é o da diminuição de gastos, enfim, do fortalecimento do trabalho do Senado. A comissão diretora também decidiu que as autoridades e servidores que ocupam apartamentos funcionais do Senado devem pagar valor equivalente ao auxílio moradia dos senadores, de R$ 3.800. O que se quer, na realidade, não é a cobrança desse auxílio moradia, o que se quer é a devolução do apartamento funcional. Então, o que se vai fazer também não pode deixar de ser cobrado, porque o Senado tem despesas. E que o mais importante, que esses órgãos possam encaminhar ao Senado Federal um plano de desocupação desses imóveis, que será também analisado e aprovado pela mesa diretora. Depois dos assuntos administrativos, o presidente do Senado atendeu ministros interessados na tramitação de projetos. Acompanhado do senador Lindbergh Farias, o ministro da Micro e Pequena Empresa, Afife Domingos, pediu a retirada da urgência do projeto que regulamenta o pagamento de gorjeta a funcionários de bares, restaurantes e hotéis. A matéria aguarda votação em plenário.
E a Fife Domingos está preocupado que a medida sobrecarregue os pequenos empresários. O que você quer aplicar para uma rede de restaurante de fast food não se aplica a um boteco, né? Então nós temos que tratar os desiguais, desigualmente, de acordo com as suas desigualdades. Então vamos estudar melhor os impactos para sair uma legislação que contemple o objetivo sem criar burocracia que gera desemprego. Tem lógica o que falou aqui o ministro. Tem outras reivindicações. O ideal é que não fosse feito nenhuma alteração aqui no plenário do Senado, porque a gente já encerraria tudo e passaria para a sanção da presidenta. Eu acho que envolvendo o governo para fazer alguns ajustes na regulamentação e nos vetos, é possível a gente votar o texto sem alteração no plenário do Senado. O presidente do Senado recebeu ainda o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele veio pedir que o Senado priorize a votação do projeto que cria a Lei de Responsabilidade Sanitária. A matéria está em análise na Comissão de Constituição e Justiça e estabelece metas a serem cumpridas pelos gestores e punições para quem negligenciar o atendimento em hospitais. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.